Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui para trazer um assunto diferente para você que tá na dúvida sobre o seguinte: setup branco e periféricos branco. Suja muito? Será que é ruim de limpar, pessoal? Bom, eu tô aqui para falar para vocês a minha opinião e também aqui o que eu vejo no dia a dia agora que eu tenho vários periféricos branco aí para responder essa dúvida que muita gente tem, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. E galera, para vocês terem uma ideia, né, só resumindo a minha parte aqui, eu vejo que muita gente fica na dúvida, ainda mais que hoje em dia a gente tá tendo a moda de muitos periféricos e muitos acessórios de computador vir na cor branca, né? Eu lembro que na época que eu montei o meu computador lá em 2018, que nem é tanto tempo atrás assim, pra ser sincero pra vocês, era muito difícil de você achar certos itens, né, certos acessórios na cor branca, né? Normalmente você via lá fora e quando vinha era muito caro, mas hoje em dia meio que se padronizou, você encontra alternativas para você poder estar escolhendo o que é realmente muito legal, tá? De estar montando aí um setup branco, né? Ou pelo menos os periféricos ser da cor branca. E eu, no caso, estou fazendo mais ou menos assim. A minha nova configuração está sendo toda na cor branca e preta. Então eu estou fazendo essa alteração aí do setup. Então algumas coisas eu estou mudando. E alguns desses itens eu já tenho um certo tempo. E agora eu posso falar mais ou menos assim para vocês com uma boa propriedade, tá? Começando então, por exemplo, tem um mouse totalmente branco aqui, ó, branco e preto na verdade, tá? Que é o Razer Orochi V2, tem review aqui no canal. Depois eu tenho aqui, ó, mais um item branco, que é o G435 aqui da Logitech, tá, pessoal? E por último eu tenho aqui comigo o meu teclado, que não é totalmente branco, né? Ele é branco e tem essas cores assim, mas mesmo assim ele tem algumas teclas brancas aqui, né? Mas mais pra frente também pretendo mudar um pouco o visual dele. Então assim, eu já tenho mais ou menos por cima a ideia de como que é ter aí um setup quase todo branco, né? Ainda tem algumas coisas que eu vou mudar. Por exemplo, a primeira dúvida que muita gente tem a respeito disso é se suja muito, tá? E eu vou ser sincero pra vocês, tá, pessoal? Mas não foge do vídeo, realmente suja muito, tá, pessoal? Mesmo que você use assim em dia normal, mesmo que você lave sua mão, tenha o costume aí de estar sempre limpando, ele vai criando aí mais ou menos, que nem no mouse aqui, ele vai criando essa bordinha aqui mais ou menos de sujeira, né? Agora eu já limpei, então tá de boa, né? Mas eu falo assim, ele vai criando como se fosse uma camadinha de sujeira aqui. E aqui em cima também, nos cliques, ele vai criando. Agora tá bem limpinho, ó, que eu tenho o costume de limpar aqui, tá? Mas eu falo assim pra vocês, normalmente ele costuma aí criar essa camadinha de sujeira. Então assim, o que que eu falo pra vocês? Suja muito fácil, tá? Mas não é algo que é tão além do que um periférico preto. Porque quando eu tinha um mouse preto, por exemplo, em questão de uma semana ele ia acumulando também essas sujeirinhas, só que escondia um pouco mais, entendeu? Já o branco não, você pega, você consegue ver com muita facilidade. Então por isso que dá aquela sensação de que suja muito mais. Só que não é exatamente isso. É que a sujeira fica mais destacada, entendeu, pessoal? Então assim, essa é uma preocupação de muita gente, mas é o que eu falo, se você tem o costume já de limpar pelo menos uma vez por semana, eu garanto que você não vai se preocupar aí com a questão da sujeira em si. Outra dúvida que muita gente tem a respeito desse tipo de coisa aqui, né, de um periférico branco, é se ele é amarela, tá, pessoal? Não só para periférico, mas outros componentes. E, pessoal, hoje em dia, a pintura desses equipamentos aqui mudou completamente. Então, assim, antigamente você realmente tinha periféricos aí que amarelavam porque era diferente. Já com o tempo foi modernizando isso e eles não amarelam. Então você pode usar, por exemplo, um mouse como esse aí por mais de um ano que ele não vai amarelar, né? Agora, talvez aí nos 5 até 10 anos, usando um periférico como esse, talvez vai degradar aí a pintura. Talvez não, né? Com certeza vai degradar da mesma forma que um periférico branco, preto ou colorido, tá? Mas é aquele negócio, né? Aquilo lá que você vai usar 6 meses, 1 ano, 2 anos e simplesmente vai amarelar, entendeu? E também não vai descascar, tá? Se você comprar um periférico bom, que seja da cor branca, mas seja com uma tinta legal, esses daí não vão amarelar com facilidade, tá? O que normalmente pode acontecer com o decorrer do tempo é nessas beiradinhas aqui, ele começar a criar um amareladinho de sujeira, entendeu? Mas aí o que eu falo pra vocês, de tempo em tempo é bom você tá limpando. Aqui no meu mouse não vai dar pra perceber, mas bem nessa pontinha ele já começou a fazer isso. Então é só eu dar uma limpada aí novamente, pegar a tampinha e dar uma geral aqui. No caso do fone, né, mostrando novamente, o fone não tem muito problema, porque ele vai pegar aqui nas borrachinhas, né? Então se você comprar um fone que até mesmo a borrachinha aqui ou o tecido seja branco, aí você vai ver que sujar com uma certa facilidade, né? No meu caso, só se eu olhar muito nas beiradas aqui pra perceber um pouco, ó, mas você vê assim na câmera, quase não dá pra perceber, tá?
Então assim, não é algo muito drástico e eu não limpei ele ainda, tá? E por último, o teclado ele vai acumular também, e aí você vai ter que limpar aí com uma certa frequência. Então assim, eu já resumi um pouco sobre os periféricos. Agora sobre o computador em si, cara, os gabinetes estão vindo com pinturas diferentes. O que eu comprei, por exemplo, que tá aqui comigo, ele tem a pintura automotiva, então ele não é amarela com o tempo, tá bom? Que nem carro. Carro você pode rodar 20 anos com a pintura branca, que ele não vai amarelar. Ele simplesmente vai ir estragando com o tempo, tá? Então a maioria estão vindo com esse tipo de pintura, beleza, pessoal? Então sobre amarelar, tanto periféricos como o computador em si, caso não sejam muito baratinhos, né, a alternativa mais barata que você encontrar, quase todos vão vir nesse padrão aí que não amarela, tá? Sobre sujar é a mesma coisa, suja com mais facilidade do que... Quer dizer, a sujeira fica mais visível do que um acessório preto, por exemplo, mas não é algo que incomode muito, tá? Por exemplo, se você não tem o costume de limpar o computador nem uma vez por semana, você limpa uma vez por mês, aí com certeza você vai se incomodar muito com isso. Mas se você já tem esse costume, eu garanto pra você que não vai prejudicar muito, tá bom, pessoal? Então eu acho que sim, vale muito a pena você ter periféricos brancos. Você só vai criar um pouco mais o hábito de limpar ele com mais frequência, mas não é muito drástico não. Que antes eu limpava uma semana sim, uma semana não. Agora eu faço uma vez por semana, o que não é problema, porque eu pego ali um paninho, passo rapidão, em questão de pouco tempo aí, poucos segundos, eu já limpei, entendeu? Então assim, por isso que é bem tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças igual muita gente fica preocupado, né, pessoal? Agora, se você mora numa região que suja muito, que vem poeira, esse tipo de coisa, é claro que você vai ter que aumentar a frequência, tá? Mas também, como eu falei, não vai ser algo muito drástico, tá? Inclusive porque alguns pegam sujeira fácil também. O meu gabinete que é preto, por exemplo, ele fica todo forrado assim de poeirinha com o decorrer do tempo. Eu vou lá e passo um pano e ele já fica normal novamente, entendeu? Então, de qualquer forma, vai acumular e você pode estar fazendo essa limpeza aí com o tempo. Em qualquer situação, o ideal é você limpar aí uma vez por semana, passa um paninho, uma coisa simples, não precisa fazer aquela geralzona, né? Tanto é que o meu teclado, ó, a única coisa que eu faço é passar pano e até hoje tá zero, ó, tá filé. Não tem nenhuma sujeira assim que eu não consegui tirar com um paninho, tá? Às vezes eu só passo um paninho meio úmido, né, nas partes onde junta, mais aquela camadinha que nem eu falei pra vocês, no caso do mouse, tá? Mas fora isso é coisa simples, coisa rápida que você faz ali em poucos segundos ou poucos minutos e você consegue limpar aí completamente, tá bom, pessoal? Então assim, esse foi o meu resumo, a minha opinião. Se você quer comprar, cara, não se preocupa, compra, porque essas preocupações você vai simplesmente esquecer depois, entendeu? Você vai tomar um pouco mais de cuidado, com certeza, né? Mas não vai ser algo muito diferente não, tá? Inclusive, pra mim continua a mesma coisa, eu sempre tive a mesma rotina, só que agora mudou que tudo tá combinando aí na cor que eu queria, cor branca, sendo que antes eu tinha um setup todo preto, entendeu? Na verdade, todo misturado, né? Tinha cor verde, vermelho, tudo junto aqui. Mas eu comecei a fazer nesse padrão. E eu vou falar pra vocês, não mudou quase nada na minha rotina. Eu só limpo uma vez por semana, entendeu? E mesmo assim, pra mim já tá ótimo, tá bom, pessoal? Mas então foi esse vídeo resolvendo essa questão aí que muita gente tem essa dúvida, cara. Vai em frente, se você quer comprar, não se preocupe, tá? Porque não vai ser muito diferente realmente, tá? Vai ser quase a mesma coisa. Beleza, pessoal? Mas então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E se você tem, comente aí que eu gostaria de saber a sua opinião. Se você concorda comigo, se acha que no seu caso já incomoda um pouco, né? Esse tipo de coisa. Ou se pra você tá bom também, né? Eu vou ficando por aqui. Um abração e até o próximo vídeo, galera. Fui!